no frio, às vezes com roupas nem sempre adequadas, dormindo em locais de pouco conforto. Nós estamos vivendo, pensando bem, uns tempos muito difíceis, né? Hoje faz um ano da guerra da Ucrânia, com todo aquele sofrimento que o povo ucraniano está passando, né? Depois, vocês não estavam aqui, as chuvas no litoral norte, em São Paulo, com perdas de vidas, e essa tragédia na Turquia. Eu estava conversando agora com o cônsul e o sofrimento que o povo está vivendo. Vocês são heróis, vocês brigadistas, são heróis que dedicaram dias da sua vida para aliviar o sofrimento dos turcos. E nós estamos aqui para agradecer a vocês por isso. Essa missão de vocês foi uma determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A missão foi coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação. Está aqui o meu colega José Solia, que é o diretor adjunto da ABC, como nós dizemos, né? E aí, esse órgão do Itamaraty é responsável pela cooperação humanitária do governo federal, em articulação com os Ministérios da Defesa, Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Regional, Justiça e Segurança Pública, e com demais alguns outros órgãos federais que trabalharam de forma coordenada no âmbito desse grupo de trabalho interministerial, né? Vocês, como equipe de resgate e salvamento, viajaram naquele enorme KC-30, depois de 42 pessoas, aqui nós temos 40, porque 2 já voltaram, não é? E com o trabalho muito preciso e muito científico de especialistas bombeiros de São Paulo, de Minas Gerais e Espírito Santo, e nós agradecemos muito por essa colaboração que vocês deram ao Itamaraty e à ABC, que organizou esse trabalho, né? E aí, só lembrando, foram 6 toneladas de equipamentos, kits chamados kits calamidade, de 250 quilos cada, muitas pessoas, vocês serviram muitas pessoas e salvaram muita gente, né? A missão mudou de lugar, começou em Kahramanmaraş, né? Depois foi para Hatay, depois de uma coordenação que houve entre a chefia da missão, não é? E eu gostaria também ainda de dizer, para registro aí da imprensa, para depois ficar no conhecimento de todos, que vocês fizeram 46 operações de busca e salvamento e 74 atendimentos médicos, não é? O trabalho de vocês foi reconhecido e elogiado pelas autoridades turcas, não é? E o Ministério das Relações Exteriores, com o apoio de todos os bombeiros de Minas, de São Paulo e do Estado do Espírito Santo, certamente vocês ganharam muita experiência. E esse esforço coordenado do governo federal com os estados tem o objetivo de, afinal de contas, além de fazer o trabalho belíssimo que vocês fizeram, mas de aumentar o patamar de experiência para benefício também da nossa população quando acontecem problemas graves, como estão acontecendo agora no litoral norte e no litoral sul. Então, mais uma vez, eu quero agradecer muitíssimo a vocês
em nome do ministro das Relações Exteriores, pelo belíssimo trabalho que vocês fizeram e desejar a vocês um bom encontro com as famílias, porque vocês estão merecendo. Um abraço a todos. Bom, eu vou chamar agora para... eu acho que quem vai falar isso é o nosso, como chamam ele, não é? O Santo Pérez. Obrigado. Com a palavra, o coordenador de estudos integrados da Secretaria Nacional de Proteção da Defesa Civil, senhor Rafael Machado. Então, boa noite a todos. Muita alegria que a gente está aqui fazendo essa reunião, esse encontro na nossa chegada. Estamos tendo a oportunidade de encontrar todos que nos apoiaram, todos não, mas grande parte dos que nos apoiaram à distância. Nós temos pessoas especiais que nos apoiaram, que já tinham, né, que são turcos, que vivem no Brasil, ou pessoas que têm algum relacionamento entre o Brasil e a Turquia. Nos apoiaram muito, as autoridades que ficaram daqui também, fazendo muitas atividades, nos apoiando. E o principal, né, poder ver nossas equipes regressarem bem, estamos todos bem, bastante cansados, né, fizemos muitos deslocamentos, ficamos acampados todo esse período e as equipes estiveram em operação dia e noite, somando esforços com as autoridades turcas, com as equipes turcas e com as equipes internacionais que estavam atuando no local. Nossa avaliação é que a missão foi cumprida com sucesso, os objetivos da missão foram alcançados, nós conseguimos levar a solidariedade do povo brasileiro à população turca e dar as mãos para todo aquele esforço que está sendo feito nesse momento. Nós podemos testemunhar uma tragédia imensa. Realmente, todos, você pode perguntar para qualquer um que foi para a missão, é muito impressionante a quantidade de estragos que esse terremoto causou. E nós pudemos ter uma pequena amostra da força desse terremoto, né? Há 2 ou 3 dias atrás, estávamos lá à noite no acampamento e teve um terremoto de 6,4. Estávamos num local aberto, né? Não passamos por perigos maiores de desabamentos, mas fomos lançados ao chão. Realmente ficamos muito impressionados com a energia desse terremoto. Ficamos pensando como deve ter sido no dia do grande desastre que causou toda essa tamanha destruição. Acho que o principal para registrar aqui da nossa missão assim, eu já era, né, eu como todo brasileiro, já era um admirador das corporações dos bombeiros do Brasil, né? Nós vemos no dia a dia esses profissionais indo em direção ao perigo enquanto as pessoas estão fugindo, colocam a vida em risco, né? E essa convivência que nós tivemos nesse período só fez aumentar ainda mais o respeito para esses profissionais, né? Nós ficamos em situações adversas de frio e nós tínhamos acionamentos de dia, de noite, né? As equipes eram acordadas no meio da noite, chamados, se equipavam rapidamente, entravam em operação rapidamente. Então, que fique registrado também a extrema competência que essas equipes têm, o grande profissionalismo. Eu diria que as equipes de Corpo de Bombeiros do Brasil foram muito bem representadas por esses profissionais aqui. Nós víamos esse reconhecimento das pessoas que trabalhavam com as equipes lá também. Então, é importante que fique esse registro. Também registrar o excelente comando do Coronel Camargo sobre na liderança das equipes, né? Coordenando com muita precisão, né? Em momento nenhum o acionamento das equipes falhou. Então, fique registrado também o excelente trabalho do Coronel Camargo aí à frente das equipes de 3 estados, né? Eu pude testemunhar um período completo de completa harmonia em todas as equipes, né?
Temos os colegas da Defesa Civil Nacional, da Defesa Civil do Estado de São Paulo também, que integraram as equipes, né, as corporações de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. E, por fim, também queria registrar que nós testemunhamos o povo turco, um povo muito bravo, né? Pudemos sentir a dor de todos lá, né? De muitos lá, realmente uma tragédia sem tamanho. Mas, apesar disso tudo, são extremamente amigos do Brasil, amigos dos brasileiros, né? Todos os turcos com quem nós tínhamos contato lá, seja os voluntários que trabalharam conosco na tradução, seja as equipes de resgate, ou mesmo pessoas da população com quem a gente tinha contato, sempre a relação, a acolhida sempre foi muito amistosa, muito acolhedora, muito simpática. Acho que todos nós podemos testemunhar isso, né? Então, também registrar essa simpatia, essa empatia, essa amizade pelo povo turco, que é recíproca, né, dos brasileiros com os turcos e vice-versa. Essa missão, na minha opinião, ela é um símbolo do que nós podemos fazer quando estamos unidos, né? Nós temos diferentes estados, governo federal. Foi um exemplo muito claro do sucesso que nós podemos alcançar, das coisas boas que nós podemos fazer, se a gente conseguir se unir e trabalhar juntos, né? Não só dentro do país, como nós fizemos aqui, nós podemos muito, nós podemos ajudar mais, nós podemos nos preparar melhor para ajudar mais em futuras missões. Tivemos muito aprendizado também nessa missão, né? Coisas que vamos aprimorar nas próximas. Mas também podemos ver muitas representações de diversos países, muitos países, né, muitas delegações mesmo, atuando de forma harmônica, e mesmo países que numa situação normal não têm relações tão frequentes, tão amistosas, mas se integraram, né, lá no território, somaram esforços, e parece que a grande tragédia, infelizmente, causou, né, uma grande dor, uma grande perda para todos, mas também ela permitiu que as nações se aproximassem e trabalhassem juntas na hora da dor, né? Vamos ver se a gente consegue aprender a trabalhar junto, não só pela dor, mas pelo amor, né? Então, fica nosso agradecimento aqui, nosso reconhecimento às brigadas que foram, reconhecimento a todas as autoridades que nos apoiaram, aos representantes das comunidades turcas aqui no Brasil e lá também, que nos apoiaram muito, e dizer que nós estamos prontos para seguir em frente, aprendendo mais, né? Certamente todos vão retornar à sua rotina, dedicando de corpo e alma aí a essa nobre missão, ao nosso grande Brasil, né? Então, boa noite a todos aí, muito obrigado. Damos a palavra ao senhor Amin Brown, diretor do SENAD, da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Eu vou falar daqui. Bom, bem-vindos de volta. Muito obrigado a todos por terem aceitado o chamado. A gente sabe que vocês são bons, porque vocês fazem bem aqui no Brasil e são capazes de fazer bem também no exterior. Vocês são referência em técnica, em capacidade, comparando isso com outros países com qual a gente tem experiência e vivência nessas emergências internacionais. O Brasil já presta um serviço de apoio humanitário internacional há muitos anos. Eu me lembro, acho que a primeira grande missão foi o terremoto do Haiti, em 2010, onde foram enviadas equipes de bombeiros, também na mesma formatação que nós temos hoje. A partir daí, várias operações se sucederam e cada vez com mais aperfeiçoamento. E o Brasil, eu tenho que fazer outra referência, além dos bombeiros, das equipes brasileiras, das equipes de defesa civil, um outro ponto que eu quero destacar é o serviço diplomático brasileiro, né? Na pessoa do embaixador Raimundo, do ministro José Sola, a capacidade que o Brasil tem de chegar em outros países e da articulação toda que é feita em âmbito internacional, principalmente. O Brasil é um país muito bem recebido internacionalmente, porque sabe trabalhar. O serviço que o Brasil presta nessas missões humanitárias, ele vai um pouco além, eu diria muito além
de uma ação específica, são ações humanitárias de caráter complexo e amplo, que vão muito além das atividades de busca e salvamento, né? E o Itamaraty, através da Agência Brasileira de Cooperação, coordena muito bem isso, e aproveitando o esforço que a gente tem de articulação interna no país, através do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é formatado no nível nacional, federal, estadual e municipal, e a gente trabalha em conjunto, articulando ministérios, articulando estados, articulando municípios, né? O Ministério da Saúde, por exemplo, também enviou medicamentos para essa missão, em muitas outras, o Ministério da Saúde e outros órgãos também estão presentes, né? Então, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tem muito orgulho de ter tido a oportunidade de coordenar essa missão lá em campo, com o apoio de todos vocês. O ministro Valdez Góes, ele também, exemplo dessa integração também acontece aqui no estado de São Paulo. O ministro Valdez Góes está em São Sebastião, também no trabalho conjunto entre sistema federal, sistemas estaduais, sistemas municipais de proteção e defesa civil, trabalhando de maneira integrada para a gente poder também fazer frente àquele outro importante desastre que está acontecendo. Bem-vindos de volta. O Brasil, ele se estrutura cada vez mais, essas missões serão cada vez, felizmente, mais oportunidade o Brasil terá de participar dessas missões, e coordenando com diferentes estados e com diferentes agências do governo federal. Muito obrigado a todos e bom retorno. Damos seguimento com a fala do cônsul-geral da Turquia em São Paulo, Sr. Gürsel Evren. Estimados autoridades de São Paulo, estimados senhores, senhores, meu país, Turquia, agora passou tempo muito difícil para nós. Seu apoio do nosso terremoto é muito importante e gostaria de agradecer seu apoio e ajuda. Eu, como cônsul-geral, moro em São Paulo há mais ou menos 2 anos. Meus sentimentos, muitos. Por isso, a tolerância, eu vou falar pouco palavras da Turquia, idioma turca, e vai traduzir para mim. Obrigado por tolerância, primeiramente. Saygıdeğer São Paulo otoriteleri, Büyükelçi Mondo, ülkemiz çok zor bir zamandan geçiyor. Çok büyük bir deprem yaşadık. 6 Şubat günü 2 büyük deprem yaşadık ve depremden sonra bütün ülkelerin dayanışma mesajlarını ve bütün ülkelerin destek mesajlarını aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula depremden hemen sonra sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerini yayınladı ve çok ani bir kararla sizlerin de oluşturduğunuz 45 kişilik bir ekibi acilen Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Bundan dolayı müteşekkiriz. Sayın Bakanım adına bu teşekkürlerimi burada sunmak isterim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito pela presidente Lula aqui e também por autoridades aqui, prezado embaixador e todas as autoridades e vocês heróis também, que a partir dos primeiros instantes que aconteceu o terremoto, o Brasil agiu com rapidez e com carinho para nos apoiar e ajudar sobre esse acontecimento triste. Ve biz başkonsolosluk olarak toplumun her kesiminden bu mesajları alıyoruz. Toplumun her kesiminden, hiç fark etmiyor, din, kültür fark etmeden bütün toplumdan destek yardım talepleri alıyoruz ve bunu mobilize etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta bizim Milli Hava Yolları, gururumuz Türk Hava Yolları'yla burada topladığımız kışlık battaniyeleri Türkiye'ye gönderdik. Recebemos muito carinho e doação de todo lado do Brasil, independente de que religião ou de que cultura seja, recebemos muito carinho e apoio e semana passada, sexta-feira, o primeiro envio das doações que recolhemos, conseguimos enviar para a Turquia para que aqueles que estão em necessidade com nossa empresa aérea nacional Turkish Airlines. Ve önümüzdeki haftada bu yardımlar gelmeye devam edecek. Yine bir battaniye ve yardım malzemesi sevkimiz var. Burada başlattığımız nakdi bağış hesabına da çok ciddi miktarda bağışlar geliyor. Her kesimden, dolayısıyla Brezilya'nın
bizim bu zor zamanımızda sergilediği bu dayanışma ve dostluk bizim için hiçbir zaman unutulmayacak. Então, estamos recebendo muita doação, tanto em dinheiro, tanto como material, e nunca iremos esquecer o esforço que o Brasil mostrou nesse dia difícil para nós. Çünkü Brezilya bizim bölgedeki en önem verdiğimiz dostumuz ve işbirliği içerisinde olduğumuz bir ülke. Ve ülkelerin zor şartlarında, zor zamanlarında dostlarını yanında görmek istiyor. 88 ülkenin arama kurtarma ekipleri arasında Brezilya arama kurtarma ekibi ve son derece önemli görevler üstlendiler bizim arazideki ulusal makamlarımızla. Ve onların arazideki işlerini kolaylaştırmak için de bizim sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD'ın temsilcisi Sayın Umut Eker de onlara gereken desteği hep arazide sağladı. Que vocês todos deram muito esforço na Turquia durante dias que vocês ficaram lá, e eu agradeço por nome do meu ministro e pelo meu estado também. E conseguimos, tentamos na verdade, né, apoiar vocês com a em relação do MÜSİAD, que o senhor Umuteker tentou ajudar vocês também enquanto estavam precisando de acomodação, esses tipos de coisas simples, né, para que vocês pudessem trabalhar com condições mínimas, pelo menos. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Benim için meslek hayatımın belki en zor konuşması bu. Gerçekten bu konuşmayı yapmam gerekiyordu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz ve yardımınız için çok teşekkür ediyorum. Türk halkı, Türk milleti size minnettar. Sayın Bakanımın bir kez daha teşekkürlerini iletiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esse foi dos mais difíceis discursos na minha carreira inteira. É muito triste, mas eu tive que fazer. Eu gostaria de entregar muito carinho e gratidão do povo turco a vocês, heróis. Muito obrigado a todos. E para finalizar, o senhor Guilherme Derrich, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, boa noite. Antes de mais nada, parabenizar todos que me antecederam no uso das palavras, dizer que é motivo de muita honra, muito orgulho estar aqui dirigindo a palavra a esses profissionais que deixaram suas famílias aqui no Brasil para estender a mão para um país que tanto necessitou de apoio, como o nosso cônsul já mencionou aqui. Para mim é um motivo, embaixador, de uma satisfação maior ainda, porque 5 anos atrás eu estava vestindo aquela farda ali do bombeiro militar do estado de São Paulo, que aliás eu tenho muito orgulho, vendo aqui o sargento Clóvis com a cadela Hope, vendo o capitão Leandro da Hora, Daniela Santos, profissionais que foram verdadeiros professores para mim como bombeiro, coronel. E eu tinha certeza do sucesso da missão quando juntou Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Minas Gerais aqui representados por grandes amigos, Espírito Santo também. Então, o Brasil não poderia ter sido melhor representado do que com essa comitiva aqui. Então, a gente externa aqui publicamente, e eu venho representando o nosso governador Tarcísio, que num exemplo de liderança está desde o domingo lá no Litoral Norte, em São Sebastião, atuando nessa operação humanitária. Dizer a todos vocês que o Estado de São Paulo, Brown, vai estar sempre à disposição. Os nossos bombeiros militares, os nossos médicos aqui da Polícia Militar, os agentes da Defesa Civil, muito bem representados aqui também, sempre estarão à disposição para qualquer estado do nosso país ou qualquer nação amiga fora das linhas territoriais do nosso estado, do Brasil, para que a gente possa de fato estender a mão. Afinal de contas, o bombeiro é e sempre será o amigo certo na hora incerta. Que Deus os abençoe e muito orgulho de todos vocês. Muito obrigado. Na data de hoje, foi publicado no Decreto Estadual 67512, concedendo a todos os membros envolvidos na missão Turquia a Medalha de Defesa Civil do Estado de São Paulo, que será entregue na comemoração do aniversário da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Na sequência, convidamos os representantes da imprensa brasileira a dirigir perguntas às autoridades presentes. Informamos que cada emissora terá direito a, no máximo, 2 perguntas,
devendo estas serem direcionadas às autoridades distintas. Mais uma vez, solicitamos que os jornalistas se apresentem e informem o veículo que representa e realize as questões. Boa noite, Tiago da TV Band. Eu queria dirigir a pergunta à Defesa Civil, que estava presente lá. Vi que vocês fizeram um balanço sobre a operação por lá, mas eu queria que você destacasse quais foram os momentos mais complicados nessa missão e o que isso traz para o Brasil agora, porque a gente tem uma equipe formada, a gente tem um desastre no litoral norte de São Paulo, mas uma equipe que lida agora diretamente, experiência com terremotos. E eu queria falar também com o embaixador sobre a questão da ajuda humanitária. Ela termina aqui ou o Brasil ainda vai seguir ajudando a Turquia de alguma forma? Muito obrigado. Bem, obrigado pela pergunta. Assim, como eu mencionei, o balanço da nossa missão é um balanço positivo, né? O principal foi que nós conseguimos somar esforços com as equipes de busca que já atuavam no local e nós efetivamente, né, as nossas equipes efetivamente se engajaram num cenário muito complicado, né, em escombros, áreas por vezes com alguma instabilidade, mas eles têm toda uma técnica de atuar nesses locais com a segurança adequada para esse tipo de missão, há muito profissionalismo. Mas coisas que foram bastante desafiadoras para nós, que eu poderia elencar, primeiramente, acho que o frio, né? Assim, nós no Brasil não estamos habituados, né, com essas temperaturas, muitas vezes nós ficamos acampados e as missões se deram em temperaturas próximas a zero, até mesmo negativas, né? Então, esse eu diria que foi um dos grandes desafios. O próprio cenário de trabalho que as equipes trabalham é muito complexo, né? É uma cidade que tem porções inteiras desmoronadas, então eles adentram esses escombros, obviamente com todo o profissionalismo, toda a capacidade que tem, mas sempre é um cenário de risco, um cenário de dificuldade. A questão da língua, às vezes, também é uma barreira, é uma língua bastante diferente da nossa, e também, em alguns momentos, a questão da língua torna-se um dificultador, né? As equipes muitas vezes estão trabalhando no local e precisam se informar como era o local, precisam fazer perguntas, e aí nós tivemos o apoio valiosíssimo de tradutores voluntários que tinham relações diversas com a língua portuguesa, ou que já tinham morado no Brasil, ou que estudavam a língua portuguesa, etc. E acabaram se integrando à nossa operação, viraram mais 3 da nossa missão, né? Então ajudaram também a vencer essas dificuldades. Existem dificuldades naturais dos desastres, né? Das situações pós-desastre, né? Existem limitações de recursos de veículos para transporte, está tudo muito demandado, muito ocupado, né? Existem as instalações comerciais estão todas fechadas, então qualquer necessidade pontual que se tenha não se consegue também. Mas eu colocaria esses 2 pontos como grandes desafios, né? O frio muito intenso e o cenário de trabalho. Acho que juntos, né, realmente foi um grande desafio para as equipes. O aprendizado desse desastre, apesar de ser um aprendizado focado em terremotos, né, nós avaliamos que é um aprendizado extremamente valioso para as equipes. As equipes estão mais capacitadas ainda para atuar nos nossos desastres. E na hora da emergência, essa gestão das equipes, a gestão da operação para atuar nas missões de resgate, ela se vale de todo esse conhecimento, né, desse conhecimento e de outros que as equipes adquiriram na missão. Basta lembrar que o desastre que mais mata brasileiros são os deslizamentos de terra, né? Tivemos um terrível agora causado pela chuva, deflagrado por chuva, mas são deslizamentos de terra que provocam estruturas colapsadas, né? Provocam buscas por vítimas em áreas de escombros
E eu avalio, né, que o aprendizado nessas missões de terremotos são completamente aderentes às missões que são realizadas, nos capacitam ainda mais para fazer as nossas buscas nesse tipo de desastre que é o nosso mais complexo. É importante também que as equipes fizeram operações integradas à estrutura do INSTARAG, né, que é justamente uma gestão de desastres por equipes internacionais já bastante profissional, bastante efetiva, que nos capacitou ainda mais para incorporar esses aprendizados nos nossos futuros desastres que, infelizmente, vão acontecer diante das vulnerabilidades que nós temos no Brasil. Então, acho que essa que é a minha visão sobre os pontos que você me perguntou. Bom, muito obrigado ao colega da Band pela pergunta. Bom, vocês já observaram que o Brasil é um país que adere muito e procura ajudar muito no sofrimento de outros países. O próprio Armin Brown aqui, ele já mencionou algumas dos momentos em que ele participou, começando pelo terremoto no Haiti em 2010. Então, estejam certos de que o Brasil vai estar sempre alerta e procurando mitigar o sofrimento em outros países. Agora, eu vou pedir licença para passar a palavra nós temos aqui um especialista nesse tema, entendeu? Que está, inclusive, tratando de outras atividades em outros países, enquanto trata também do tema desse terrível terremoto na Turquia. Então, é o meu colega José Solia, ele, como eu disse no início, ele é o diretor adjunto da ABC, da Agência Brasileira de Cooperação, que, entre outras atividades, faz essa questão de cooperação humanitária. Então, vou passar para ele, que ele é realmente a pessoa certa para responder com mais precisão esse assunto. Bom, obrigado, embaixador. Boa noite a todos. Enfim, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito aos senhores que estiveram enfim, na Turquia. Foi uma missão enfim, humanitária das mais importantes que o governo brasileiro fez, e foi uma decisão inequívoca e uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que atendêssemos ao apelo que chegou do governo turco. Isso, no nosso dia a dia, como funcionários do Estado, enfim, nos faz muito orgulhosos de ver o pessoal aqui no Brasil, no Estado de São Paulo, no Estado de Minas, no Estado de Espírito Santo, em estados, né, ter tanta capacidade técnica, né, para atender esses apelos, assim como atender esse apelo humanitário. Então, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer aos senhores, aos seus respectivas autoridades no Estado de São Paulo, no Estado do Espírito Santo, no Estado de Minas Gerais, por mais uma vez atender esse chamado feito pelo governo federal. Bom, em relação à pergunta do colega jornalista da Band, nós, na cooperação humanitária, nós temos um ciclo que começa antes do desastre, começa pela resiliência, pela criação de resiliência. E uma vez que o desastre muitas vezes é inevitável, nós temos visto isso com a mudança do clima, é natural que nós estejamos preparados para a resposta emergencial, que foi o que fomos fazer na Turquia, né? E com o reconhecimento absoluto do governo turco ao esforço brasileiro para se juntar às outras missões internacionais que estiveram lá. Uma vez após a emergência inicial, e essa é a fase que a Turquia está no momento, existe a recuperação, a volta à normalidade, com certa normalidade, na verdade, com a busca de recuperação de serviços essenciais e uma certa volta a uma normalidade na comunidade afetada.
Então, é esse o momento que a Turquia está vivendo agora. E eles passarão por um momento de reconstrução. E pelo tamanho do desastre, quem viu as imagens sabe que não foi um desastre qualquer. Foram 2 terremotos seguidos, de intensidade muito grande, e que há 2 semanas atrás nós tivemos uma amostra deles, tá? Uma intensidade um pouco menor e que já é, por si só, impressionante. Então, o que o povo turco, né, sobretudo aqueles que estão na região que foi atingida, eles ainda vão ter um período muito longo de recuperação, né? Eles perderam entes queridos, isso tem um abalo psicológico muito forte, muitos deles estão feridos. A questão da recuperação das suas vivendas, enfim, dos seus negócios, da sua vida normal, será ainda um processo muito longo. E certamente o governo brasileiro vai estar ao lado, continuará ao lado do governo turco, com tudo aquilo que esteja ao nosso alcance. Vamos mandar, como já fizemos, com o intermédio do Ministério da Saúde, no avião da FAB que levou a missão, nós levamos para lá medicamentos. Nós continuaremos a apoiar o governo turco por meio da Embaixada da Turquia em Brasília e do Consulado Geral aqui em São Paulo, e a comunidade aqui, no envio de doações que eles estão angariando, e o governo federal está facilitando todas essas iniciativas que eles estão fazendo, e a Agência Brasileira de Cooperação também está se incorporando nesse esforço. Então, foi mencionado aqui, temos outros países também que nesse momento nós estamos atuando, mas no caso específico da Turquia, sim, deixo a palavra que o governo brasileiro continua ao lado do governo turco nesse momento de pós-desastre, que é o que nós vamos ainda por um período um tanto longo, em que a Turquia necessitará para se recuperar e o Brasil estará ao lado deles. Muito obrigado. Damos encerrado a cerimônia, agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima noite.